Curitiba é cheia de pequenas joias escondidas nos seus bairros. E hoje a gente vai mergulhar na área residencial do Centro Cívico, que é uma parte que pouca gente se lembra e muito menos mostra. Só para vocês terem uma ideia de onde nós estamos, aqui é a Marechal Hermes, aqui o nosso querido MON, Museu do Olho, que acabou de ter também um vídeo gravado especial para os membros aqui do Curitibando, e a gente vai seguir ali em direção à área mais residencial do Centro Cívico, que é um bairro muito importante aqui de Curitiba, porque concentra o poder administrativo da cidade e também do estado do Paraná. Eu sou o Jonathan e você, claro, está em mais um episódio do Curitibando, então já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e venha ser membro do Curitibando para ter acesso a conteúdos exclusivos como esse que a gente acabou de gravar. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Se você pega essa rua ou ainda aquela ali, você vai para o JuVV. A gente está bem no limite, na verdade, do Centro Cívico com o JuVV, por isso que a gente vai entrar ali nos limites do bairro. E a gente vai, claro, conversar um pouquinho sobre a história do Centro Cívico, que ele é muito mais lembrado por ser um bairro administrativo do que por ser um bairro residencial. Mas a gente gosta de mostrar aqui no Curitibano justamente o inusitado. A gente está na Marechal Hermes, que é a rua do Museu Oscar Niemeyer, o maior museu da América Latina, e a gente vai entrar aí pelas ruas freestyle. A gente precisa lembrar que o Centro Cívico, ele é sim esse bairro administrativo aqui de Curitiba, ele é o bairro onde as grandes decisões são tomadas a partir da década de 50, que foi quando ele foi constituído. O Palácio Iguaçu, que é a sede do governo estadual, foi criado para o centenário de emancipação aqui do estado. Foi comemorado em 1953, porque antes o Paraná fazia parte de São Paulo. Vamos só atravessar aqui com cuidado. E aí, uma das celebrações dessa emancipação foi a criação desse centro cívico e a construção desse palácio, desse espaço administrativo. A gente está agora na Travessa João Bom, que olha só. E a gente vai bem freestyle, tá? Eu nem sei para onde que a gente vai cair, mas a gente vai indo e voltando daquele jeito que vocês sabem que a gente gosta de passear. E aí, essa consolidação do bairro enquanto parte administrativa foi ali consolidada na década de 50, porém já era um plano que fazia parte do Plano Agache, que a gente já comentou algumas vezes aqui no Curitibando, mas que vale sempre a pena a gente voltar, porque foi a partir do Plano Agache que se começou a constituir uma modernização do Estado. Olha que legal. Que se começou a constituir uma modernização do Estado, justamente na tentativa de transformar então Curitiba, que era uma capital em ascensão, em uma cidade realmente moderna, uma cidade que pudesse conjugar então essa ideia de modernidade e também em consonância com outras metrópoles, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, que são cidades que, claro, já estavam muito mais consolidadas naquele momento. A década de 50 foi um período em que Curitiba começou a explorar processos grandes de verticalização e, posteriormente, começou a se transformar em uma cidade cada vez mais imponente. Viu? Quando eu falo que aqui é extremamente residencial, vamos só dar uma voltinha aqui. Olha que bacana. Uma rua escondidinha do lado do MON e que guarda gratas surpresas. Olha só quanta bromélia
nessa árvore. Isso que é bacana de a gente sair assim, passeando a esmo. Então, claro, com essa criação desse espaço administrativo na década de 50, o bairro, que era então predominantemente residencial, começa a se tornar bastante administrativo, bastante como agir político, e claro que isso também reflete na maneira como o bairro é habitado, ocupado, preservado, constituído, faz parte da natureza e do espaço também ocupado por ele. Quando você chega, a gente já mostrou o centro cívico na parte administrativa e agora a gente mostra ele nessa parte residencial. E aí, claro, com essa nova Constituição, então essa Constituição política que passa a operar no bairro, a gente precisa que um novo adensamento seja colocado em prática. É por isso que a gente vê, quando a gente chega ali na região do Miller, mais ou menos, em direção até o Mon, você, claro, tem muitas casas, muitos prédios, né, na verdade, mas você não tem você tem, claro, muitos prédios, muitas casas, mas, sobretudo, espaços administrativos da cidade. Aqui a gente vai por um outro caminho, que é o caminho, como a gente comentou, muito mais residencial. Agora a gente vai subir para lá, à nossa direita. E, claro, que com o passar dos anos, esse bairro, que então ele ficava relativamente próximo à região central da cidade naquele momento, mas ainda assim um pouco afastado. Na década de 50, como a gente já comentou em outros vídeos aqui no canal, o centro de Curitiba era basicamente a Praça Santos Andrade, até ali a região onde hoje é a Praça Osório. Tudo para cima e tudo para o lado era considerado longe, distante, era considerado fora da grande área de interesse da cidade. É óbvio que com a medida em que as coisas vão crescendo, vão se desenvolvendo, tudo isso vai mudando e se alterando. Olha que legal aqui. Vamos só fazer um 360. E como eu estava falando, aproveitei que fui visitar o Mon, gravamos um vídeo para os membros e almocei na Casa Portfólio, que também é um lugar super legal aqui em Curitiba e que já tem vídeo aqui no canal. Aproveitei para dar uma passadinha lá. O nosso vídeo a gente gravou no jantar, mas hoje eu fui almoçar, estava uma delícia. Então, se você quer conhecer esse espaço aqui de Curitiba, que não é só um restaurante, é um centro gastronômico, recomendo que você assista ao nosso episódio que saiu na semana passada. Agora é um sábado, 1h da tarde, 20 graus, mas está fresquinho, está bem gostoso, não está aquele sol insolente, está um sol ali contido e a gente está conseguindo fazer esse episódio para vocês. Como eu falei, ele é um bairro que, olha, apesar de concentrar as decisões políticas e administrativas da cidade, é um bairro de contrastes. Ele é um bairro de bastante contraste. Por isso que eu sempre falo, aqui no Curitibando, você não vê só aquilo que é óbvio. A gente mostra Curitiba de uma forma fora do óbvio. É Curitiba por quem realmente conhece Curitiba com seus desafios, com aquilo que a cidade tem de bom, mas também com aquilo que é inusitado, que é diferente, que faz da capital paranaense também ser um lugar que a gente goste tanto.
Acho que a gente vai cair na Marechal Hermes de novo, ou não, acho que não. Vamos ver ali na frente. E uma das coisas que eu mais gosto quando a gente faz esse tipo de vídeo é a gente fazer esses passeios, batendo papo mesmo, conversando, descobrindo a cidade, explorando essas belezas escondidas aqui por Curitiba, que é muito fácil a gente mostrar aquilo que tá na nossa cara. Agora, quando a gente mostra aquilo que a cidade tem de diferente, puxa, é super legal. Ó, Biblioteca Freudiana de Curitiba, uma casinha super legal, na Marechal Hermes mesmo. Olha aqui que bacana. Vamos por aqui mesmo. E então o Centro Cívico ele é sempre lembrado, como a gente comentou, por ser um bairro basicamente de decisões, um bairro administrativo, quando na verdade ele tem toda uma parte residencial que é muito comum aos bairros mais tradicionais aqui de Curitiba, bastante verde, ruas pavimentadas, ruas que vão se cruzando e tal, como sempre, óbvio, mas que vão fazendo esse zigue-zague urbano, esse passeio mesmo pela cidade. É uma das coisas que a gente sempre gosta de fazer, esse se perder. Veja, a gente estava lá no Monge, poderia, claro, ter vindo reto para cá, por aqui e tal, mas esse zigue-zaguear pela cidade, vou ser bem honesto, não tem preço. Tá entre as coisas que a gente mais gosta. E vamos entrando em mais uma rua. Olha que bonitinha a rua. A gente está na Celeste Sante. Que vou dizer para vocês, aqui virou AU. Então vamos para lá de novo. É o que a gente sempre fala, o limite de um bairro para o outro aqui em Curitiba é muito tênue. Você tá numa rua, veja, a gente estava ali no limite entre o AU, entre o Juevê e o Centro Cívico, e agora a gente está no limite entre o Centro Cívico e o AU. Mas que é bacana porque olha o que a gente encontra. Essas pequenas pérolas, presentes, como a gente gosta de chamar aqui no canal. E que mostram como Curitiba ainda é uma cidade capaz de surpreender a gente. Vamos só fazer aqui. E olha só, nem parece que a gente está muito próximo do coração administrativo, político e cultural da capital paranaense. Olha que legal. É das surpresas que a gente encontra, das coisas que você só descobre aqui com o Curitibando. Porque o nosso grande foco é esse, é a gente passear pela cidade, é a gente conhecer, desbravar esses pequenos rincões que existem escondidos dentro da selva de pedra, dentro da cidade mais inteligente do mundo, dentro da cidade ecológica, dentro da cidade empreendedora. Esse tipo de segredo é o que a gente gosta de revelar aqui no Curitibando, porque é também o que encanta a mim, a Cami, e estava assistindo, revendo na verdade ontem,
o Manhattan, do Woody Allen, que é um dos meus filmes favoritos da vida, assim. E cada vez que eu assisto esse filme, eu tenho mais certeza de que o grande personagem dessa narrativa, o caso de amor do Isaac Davis, que é o personagem do Woody Allen, não é nenhuma das mulheres que cruzam o caminho dele, mas sim a cidade de Nova York. Aqui a gente continua numa U, então a gente tem que ir para esquerda, mas olha que bonitinho. A U que já tem vídeo aqui no canal. Vamos lá mais um pouco então. E voltando, né? Então é isso. O curitibano também, o grande caso de amor do curitibano é com a cidade, com esses espaços urbanos escondidos. Aqui a gente já está no Centro Cívico de novo, com esses grandes espaços urbanos escondidos pela cidade e que fazem, claro, com que a gente também desperte uma fascinação que é o que move o curitibano a mostrar a cidade de uma maneira criativa e também diferente. Por falar nisso, a gente gravou um vídeo também para os membros dia desses, falando justamente sobre... Só mostrar uma casa bem bonitinha para vocês aqui. Olha que legal. Falando sobre como é o nosso processo de criatividade, de tentar mostrar sempre aquilo que é diferente, aquilo que encanta, aquilo que é distinto aqui na nossa cidade. Ó, onde a gente virou, agora a gente vai descer um pouquinho. Aquilo que é distinto na cidade, justamente porque é ali que mora o extraordinário e aquilo que a gente entende que é o grande coração real, oficial da nossa querida Curitiba. Aqui é José Cortes e Centro Cívico de novo. Então é das surpresas que a gente encontra pela cidade, como essa casinha aqui também, super legal. Conta pra mim se você conhecia esses lados aqui do Centro Cívico e se por acaso você não mora por esses lados aqui também, afinal, como se é uma área residencial, claro que tem gente que mora e você que está assistindo ao canal agora pode ser um dos felizardos que moram nesse lado praticamente pacato da cidade, escondido da nossa querida Curitiba. E você, que não é de Curitiba, deixa aqui nos comentários de que cidade você assiste aos nossos vídeos. E divida um pouquinho com a gente também como que é morar aí na sua cidade, o que você mais gosta de né, por morar aí aonde você mora. Ó, aqui bastante burburinho. Aqui na região, apesar também de ser residencial, tem bastante bar. É uma região que tem crescido bastante no sentido dessa movimentação, de bares, restaurantes. A gente já passou por alguns ali também na região do Mon, tem bastante. Então, são desses pequenos segredos que a gente encontra aqui. Aqui, ó, falando nisso, ó. Aqui, olha que legal.
Aqui dá pra gente passar também. É uma área bem bonitinha aqui da cidade também. Vamos ver se a gente pega pelo lado. Ali já está a Mateus Leme, por sinal. Vamos passar aqui. Ali já está a Mateus Leme. E a gente vai por esse lado também, que é um lado bem encantador da cidade, uma espécie de reduto também da nossa querida Curitiba. É aquilo que a gente sempre fala, Curitiba nunca é uma única cidade, mas sim várias, porque dentro da Curitiba que a gente conhece do cartão postal, que a gente conhece do turismo, que a gente conhece daquelas experiências mais óbvias de se habitar a cidade, existe também uma Curitiba mais silenciosa e que existe aqui, assim, dessa maneira. Vejam que a gente saiu da confluência do Juventude com o Centro Cívico, passou pelo encontro do Centro Cívico com o AU e agora a gente vai em direção ao core do Centro Cívico mesmo. Mas já, claro, indo para o final do nosso vídeo, afinal, a nossa ideia é mostrar esses espaços que, como a gente fala, são quase secretos aqui na nossa cidade e que merecem também bastante carinho e atenção. Lugar legal para caminhada, para passear, faz parte dessa Curitiba quase mítica. Olha que bonito. Aquilo que a gente sempre fala, né? É a Curitiba que você só vai conhecer aqui com o Curitibando, porque é a Curitiba que existe para além do óbvio, uma Curitiba que existe enquanto espaço de vivência, de experiência e, claro, de construção social. Tô achando que a gente vai sair no Bosque do Papa, hein? Sim. Saímos no Bosque do Papa. Vamos só terminar ali então. Já tem vídeo aqui no canal sobre o Bosque do Papa, mas nunca é demais a gente convidar você que assiste ao Curitibando a conhecer esse espaço lindíssimo, que é gratuito, que é nosso e que faz de Curitiba um lugar maravilhoso. Olha só que paz, que sossego. Imagina ler um livro aqui, o Canto dos Pássaros, a memória da colonização polonesa. Enfim, mas se você quiser conhecer esse espaço de verdade, a gente tem um vídeo em que a gente mostra vários passeios gratuitos aqui em Curitiba e esse é um deles. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, fica o convite para que você se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, venha ser membro do Curitibando para ter acesso a conteúdos exclusivos e conhecer de uma forma ainda mais profunda a nossa querida Curitiba e ter essas experiências de flanar pela cidade e chegar em espaços que você nem percebia que se cruzavam. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Para mim foi um prazer gravá-lo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!